Uma ótima tarde para você, tarde de 23 de maio de 2025, depois da Santa Missa, essas imagens lindas da Serra da Piedade. Nós começamos o Falando de Vida de hoje, 4 horas e 9 minutos. Estamos ao vivo para a rede Catedral de Comunicação, para a TV Horizonte e também Rádio América 107,1. A nossa jornada se faz a partir de uma sucessão de altos e baixos. Por isso, devemos ter clareza de que não estaremos inteiros todos os dias. Mas sabe o que é importante? Que nos sintamos amados e protegidos, mesmo em meio à turbulência. É assim que nós vamos encher de força e esperança para estarmos plenos no momento seguinte. Falando de Vida. 4 horas e 10 minutos, estamos em mais uma edição do Falando de Vida, o seu melhor fim de tarde. E você sabe que nós temos todos os dias o convidado, um padre da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nessa sexta-feira abençoada, dia 23 de maio de 2025, nós temos a presença do padre Vinícius, que já esteve conosco aqui. Hoje ele está nos dando o prazer da companhia. Boa tarde, padre Vinícius. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos. Uma alegria e vivendo aí essa força e esperança. Saúde e paz. Amém. Ótimo tê-lo conosco. Obrigado pela sua presença. E o programa de hoje traz a jornalista, escritora e proprietária da Literíssima, editora Leida Reis, uma das curadoras da Bienal do Livro 2025. Ela vai fazer uma avaliação consistente da Bienal Mineira do Livro, realizada neste mês de maio, o evento que superou todas as expectativas. Nós vamos falar com prazer de ler qual é, essa motivação, o prazer de ler e o desafio na formação de novos leitores. Vamos falar, enfim, das coisas da vida para você de casa. Momento de falar das coisas da vida. Leida, que alegria te reencontrar aqui. Foi realmente uma surpresa e agora te receber nesse programa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, padre Vinícius. É uma alegria mesmo estar aqui. Nós que nos conhecemos de patrocínio, né? Já há bastante tempo, né? Sua família tão querida. Ô Leida, eu queria que você apresentasse para nós assim um balanço desse evento extraordinário e da maior importância que é a Bienal Mineira do Livro. A Bienal Mineira do Livro, este ano, aconteceu no Center Minas, de 3 a 10 de maio, e nós tivemos a visita de 260 mil pessoas nos 8 dias do evento. E assim, o que a gente mais destaca é a presença das crianças e dos jovens que tiveram a oportunidade nessa edição de trocar o Vale Livro por um livro, de fazer a escolha do livro que eles mais queriam levar para casa. Então, essa oportunidade da escolha, ela é proporcionada pelos programas governamentais. A Prefeitura de Belo Horizonte forneceu 15 mil vales livros para alunos, então levou 15 mil alunos. Como que funciona o Vale Livro? Ele é custeado pela Secretaria de Educação, no caso de Belo Horizonte, pela SMED, e no caso do Estado, pela Secretaria de Estado, que fornece um Vale Livro. No caso, agora, a gente já está na área tecnológica. Então, foi um reloginho que os alunos levaram, um reloginho de plástico, com um QR Code. Então, no estado foram quase 90 mil alunos. Então, eles chegaram ali, foram levados pelas escolas, A escola leva no ônibus escolar, no horário marcado, agendado com a Bienal. Então, muitos foram na parte da manhã, outros à tarde. Na parte da noite, nós tivemos a EJA, Educação de Jovens e Adultos também. Também. E aí eles visitam os estandes, ali das livrarias, das editoras, participantes da Bienal, e podem escolher o livro mesmo, junto ali com os professores, mas a escolha é deles. É uma compra? É uma compra. Eles levam para casa. Maravilha. E depois os expositores recebem da própria escola, da Caixa Escolar, ou no caso da Prefeitura, recebem direto da Câmara Mineira do Livro, que é a organizadora da Bienal. E você considera, então, que a visita das escolas foi um ponto alto da Bienal? Sim, eu acho que é o ponto mais importante, porque
são alunos de escolas públicas que muitas vezes não têm o dinheiro para comprar um livro, né? A família não tem o hábito de ir a uma livraria ou de comprar, né, pelo site, não valorizam o livro, né? O livro só está na escola, às vezes, né, como uma obrigação, né? Uma leitura obrigatória. E ali, na Bienal, eles têm essa oportunidade de eles mesmos escolherem o livro, né? O que eles já conhecem, ou eles recebem ali uma indicação, né, do livreiro, do expositor. Então, é um momento em que eles também têm contato com autores, porque ali tem, né, a Bienal também teve várias programações, foram quase 300 autores ali, em contações de história, bate-papo. Então, eles também tiveram essa oportunidade. E sempre enfocam um autor. Esse ano foi Guimarães Rosa, né? Isso. Como que você vê essa repercussão da obra do Guimarães Rosa e como que isso chega na nossa juventude? Foi importante trazer o Guimarães Rosa porque ele simboliza a mineiridade, né, na literatura. Então, é um nome conhecido não só aqui, mas no Brasil e no mundo, né? Hoje, apesar da dificuldade, por exemplo, de leitura do Grande Sertão Veredas, ele já está traduzido, né, para alguns países. Então, o jovem teve ali uma oportunidade de saber do Guimarães Rosa, porque os nossos grandes autores, eles não podem ser escondidos, excluídos, esquecidos, né? E às vezes eles ficam só nas academias de letras, né? Só entre os escritores. Fica muito restrito. Restrito, né? E a gente precisa dar mais acesso, né, aos nossos jovens, às nossas crianças. E a nossa Cordisburgo está aqui, né? Sim. Que é o portal do Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Onde tem um museu. Museu, né? quem não conhece, você de casa, que não teve oportunidade ainda, vá a Cordisburgo, conheça o museu lá de Guimarães Rosa, dos tropeiros, né? É tão lindo. Inclusive, dentro da programação, o Ronaldo, que é o coordenador do museu, estava, né? Ele trouxe as informações, participou de uma mesa com a gente também. E vários estudiosos de Guimarães, vários de Guimarães Rosa, vários autores, né, que dialogam com ele, estiveram. Teve também uma coisa bem interessante, que foi uma árvore em forma de livros, em homenagem ao Guimarães Rosa, de um artista lá de Tiradentes, Que lindo, que foi enfeitar lá também, né? Fez parte do cenário da Bienal. Leida, eu tenho a impressão que vocês atingiram 2 objetivos extraordinários. Primeiro, que é os jovens, as crianças, terem acesso ao livro físico e tomarem posse desse livro. Sim. Mas, além disso, a presença de autores, eu lembro quando eu era criança, na escola, nós estudávamos as mais belas histórias, depois o Xisto, da família Casa Santa, e eu lembro que houve um trabalho, e não sei como foi isso, mas eu tinha uns 9, 10 anos, e a mamãe, a pedido da diretora da escola, me levou até a casa da autora para convidá-la para vir à escola. Eu fazia o papel do Xisto. Então eu estou imaginando o que significa para essas crianças de escola pública, que não tem tanto acesso à biblioteca, ao livro, encontrar com o livro e com o autor do livro. Sim. Você, como autora mesmo, deve ter experimentado isso de forma muito bonita, muito gostosa. Sim. Eu vou até contar uma experiência que eu vivi na Bienal, porque algumas escolas vieram também sem o Vale Livro. Né? Como a Bienal foi bastante divulgada, por exemplo, veio uma escola de Sabará e os meninos não tinham Vale Livro. Eles vieram para aproveitar a programação cultural, né, para conhecer e tal, mas eles não tinham Vale Livro. E eu estava mediando uma contação de história com um autor, com um contador de histórias surdo-mudo. Mas eles chegaram bem no finalzinho, já estava terminando. Então eles pegaram, né, só o finalzinho da história. E aí a professora chegou para mim e falou assim, nossa, mas não tem um outro contador de história. A nossa programação tinha acabado naquele horário. Não tem um outro, porque eles vieram e eles, né, não vão poder assistir nada e tudo. Isso era quase 4 horas da tarde. Aí eu falei assim, eu tenho uma autora que está lá no stand. Ela nem é contadora de história, é uma senhora, né, que publicou um livro, O Laço e o Abraço, um livro muito afetuoso. E aí eu a chamei, e como eu também tenho um livro infantil, peguei meu livro infantil e nós improvisamos ali a contação de história. E aí eu falei assim, eu vou sortear, né, os livros. Aí busquei, sorteamos vários livros, eles ficaram encantados, fizeram festa. Então, assim, a gente vê que se o índice de leitura é baixo, Padre e Zé Carlos, é porque a gente não está oferecendo o livro para as crianças, porque elas aceitam muito bem, sabe? Quando elas têm essa oportunidade, elas estão abertas para a leitura, para conhecer as histórias, porque a criança adora história, né? Ela já começa ouvindo as histórias, né, dos pais, dos cuidadores. Então, é só uma questão de oferecer mesmo. Eu tive a oportunidade de estar lá na Bienal e vi um movimento enorme de crianças de várias cidades, né, do estado todo de Minas Gerais.
e a gente via, assim, no sorriso deles, a alegria das crianças, essa coisa do contato físico entre eles, né? De cidades diferentes, né? Identidades diferentes, mas eu saía com a impressão de que eles estavam alegres por estarem realmente recebendo algo que não é virtual. Sim, Né? Não sim. é rede social, não, apesar de estarem usando ali, acredito também, os mecanismos sociais em rede, mas a presença do livro físico e a contação de histórias acrescenta muito no caráter da criança, do jovem também adulto, que houve a participação do EJA também, né? Na Sim. parte da noite, Sim. um movimento intenso no Sem Minas, todos os dias, né? Eles foram muito bem acolhidos, foi reservado ali Sim. segurança, alimentação, as crianças saíam com um kitzinho, eu estava notando, Sim, né? Isso fez uma diferença grande, né? Fez. Foi uma Bienal bem sucedida. Assim, E foram a gente mais de ficou feliz com o 300 resultado. autores, né? Sim. E o que leva um autor a ir para a Bienal? O que estimula ele a estar presente nessa Bienal? Isso impacta na vida do autor de forma mais abrangente? Não, com certeza, né? A gente tem um trabalho das curadorias, né? Então, na Bienal, nós tivemos uma curadora para o eixo infantil, que foi a Madu Costa, né? Que é autora também. Do eixo adulto, que foi a Guiomar de Gramont, que é uma pessoa que tem muita experiência com eventos, já foi curadora em Frankfurt, em Paris, né? Em outros eventos aqui. Ela faz uma festa literária em Ouro Preto, todo ano. E eu fiz a curadoria do público jovem. Então, a gente escolhe autores que são mais conhecidos, como, por exemplo, Paula Pimenta, né, que muitos já leem, Lavínia Rocha, que também está fazendo muito sucesso. Eu trouxe de Belém o Alê Santos, que trabalha com afrofuturismo. Fantástico, né? fantástico. Mas a gente coloca também autores independentes, autores que estão começando, né, para que eles também tenham a oportunidade de divulgar, né, o trabalho deles, os livros deles. Então, a gente faz essa mescla, né, autores conhecidos com autores não tão conhecidos, para oferecer para o público em geral, né, aí tem as crianças jovens, mas também público adulto, uma programação rica, né, com temas importantes, aí entra o tema da inclusão, o tema da negritude, enfim. Leida, eu queria te fazer uma pergunta sobre esse mundo de construção de leitores. Eu tive o privilégio de conhecer sua mãe, seus irmãos. Você vem de uma região onde há um cuidado grande com a educação, com a formação. Eu aprendi lá com seus tios que um jeito de falar de história é falar dos causos encantados, né? E eu queria ouvir de você como que você se sente como menina que veio do interior e que desenvolveu, claro que é um privilégio ser filha da família que você é, porque é uma família que cultivou e que te ajudou, uma família onde todos são leitores, né? Uma família conhecida por isso. Mas eu queria falar como você sente isso e se você tem algum trabalho, alguma contribuição para a formação de novos escritores. Eu me sinto muito feliz porque, apesar de não ter tido tanto incentivo à leitura, porque o acesso ao livro não era tão fácil como é hoje, né? A gente não tinha as bibliotecas como tem hoje. Hoje, na internet, você encontra muitos livros gratuitos, né? Que não tinha na época. Mas eu me apaixonei pela literatura quando eu aprendi a ler lá em Patrocínio, né? Sim. Com minhas professoras lá da escola, Mariana Tavares. E hoje, eu fui para o jornalismo, né? Fiquei 26 anos no jornalismo. E depois saí e montei a editora, né, que completou agora 9 anos já, a Literíssima, que tinha um outro nome. E em 2023 nós mudamos o nome para Literíssima. E acho que você vai me deixar falar da livraria daqui a pouco, né? Deixar, mas só respondendo a pergunta, hoje o que eu faço? Inclusive, a gente está agora com um projeto que é um concurso literário para jovens moradores de Belo Horizonte, porque ele é da Lei de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, então é restrito aos moradores de Belo Horizonte, que tenham entre 14 e 21 anos e que devem escrever sobre o autor Bartolomeu Campos de Queiroz. No ano passado nós fizemos sobre Murilo Rubião, né, que é um autor também muito conhecido. Foi um sucesso. Então, os 50 melhores textos sobre Bartolomeu Campos de Queiroz vão ser escolhidos, vão para uma antologia. Ainda temos um pequeno prêmio em dinheiro. E as inscrições vão até o dia 15 de junho só. Então,
Tem um contato para quem quer fazer inscrição, um site? A inscrição é dentro do site literíssima.com.br, tem a aba lá, Bartolomeu Campos de Queiroz, concurso literário. Então, todas as regras estão lá, as inscrições também. Muito bem, nós estamos ao vivo para a TV Horizonte, canal 30 e pela Rádio América 107,1. São 4 horas e 24 minutos, nós vamos voltar falando com a Leida, vamos falar da Literíssima e eu quero saber se esse café da Literíssima também vai acontecer. Vamos voltar com o Padre Vinícius, mas antes eu queria lembrar que hoje nós perdemos um grande fotógrafo brasileiro, conhecido no mundo inteiro. Ele produziu livros com a fotografia que traduziam visceralmente a vida do ser humano e a arte. E uma das frases do nosso querido Sebastião Salgado é: a fotografia é a memória de todos nós. É através dela que o mundo nos vê. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos no Falando de Vida. Continue com a gente. Quatro horas e 28 minutos, 4h28 no Falando de Vida. Hoje recebendo a escritora e jornalista Leida da Literíssima e o Padre Vinícius conosco nesta tarde de sexta-feira. A gente queria convidar você de casa também para participar, mandando o seu WhatsApp para o 99412-2179. Eu queria, inclusive, agradecer aqui a participação. Nós realizamos o sorteio ontem do livro do professor Charles Galvani. Ele esteve conosco, trouxe um livro maravilhoso, Seja um Líder Atento às Pessoas. Está aqui o livro dele, você que ligou, muitas pessoas ligaram para faturar e a gente queria agradecer aqui a participação da Maria Vanete Barbosa. Vai chegar até você esse livro, autografado inclusive, do bairro Jardim, vai retirar o seu brinde aqui na Avenida Itaú, 515 Cabral. Lembre-se de trazer um documento. Parabéns, viu? Obrigado, Maria Vanete Barbosa, do bairro Jardim Canadá. O livro é seu e a gente fica muito feliz com a sua participação. Nós estamos ao vivo para a TV Horizonte, canal 30 e Rádio América, simultaneamente nessa convergência no 107,1. Você que está nos ouvindo, pode fazer uma pergunta para a Leida, para o Padre Vinícius. Se você gosta de ler, tem dificuldade de ler, esse assunto é muito gostoso. Nós vamos falar com a Leida daqui a pouquinho. E olha que na casa dela não tinha livro, hein, gente? E ela se tornou jornalista, escritora e hoje tem uma livraria que é muito importante em Belo Horizonte. Mas eu queria aproveitar esse momento para a gente também falar das coisas da vida e trazer informação do trânsito daqui a pouquinho para você, 4h30. Momento de falar das coisas da vida. Nós estamos de volta com o Falando de Vida nessa sexta-feira. Eu sou o Zé Carlos Pioto, alegria de ter a sua companhia na TV Horizonte e também na Rádio América. Padre Vinícius, como é bom ter a companhia do senhor e da Leida hoje, falando sobre literatura. E vocês dois estão bem à vontade. A gente acabou pegando aqui um feeling. Eles já se conhecem, na verdade, né? Pois é, e você já sabe que o nosso programa está maior, pois começa às 4 da tarde, logo após a Santa Missa. E temos ainda uma outra novidade, que nesta primeira hora estamos juntos. Rádio América, FM 107.1 e a TV Horizonte, canal 30. Muito bem, nós vamos, num intervalinho rápido, chamar a repórter Janaína Regiane, que está na redação da Rede Catedral de Comunicação e vai trazer informação importante para a gente. Vai fazer uma pergunta para a Leida também. A Rádio América e o trânsito. Vamos agora, então, às informações do trânsito, né? Saber como é que está o trânsito aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana. Olha só, trânsito é intenso nesse momento na Avenida Antônio Carlos sentido bairro Centro. Quem estiver
indo em direção à região central, vai encontrar o trânsito bem movimentado ali, principalmente próximo ao viaduto São Francisco nesse momento, ali é o anel rodoviário, vai ter essa lentidão por lá. E trânsito também movimentado na Avenida Cristiano Machado, também próximo ao anel rodoviário, só que no sentido contrário, sentido centro-bairro. Quem está saindo da região central, for pegar a Avenida Cristiano Machado, vai encontrar um pouco de lentidão nesse momento, que tende a piorar nas próximas horas com o horário de pico, Pioto. E o anel rodoviário, já que eu falei do anel rodoviário também apresentando lentidão sentido Rio de Janeiro nesse momento em vários trechos, vários pontos, e o destaque fica ali próximo à Avenida Antônio Carlos também neste momento. Rádio América e o trânsito. Daqui a pouquinho faz uma pergunta para Leida. A gente volta na sequência, direto da redação com a Janaína. E é bom ter essa companhia, você de casa, que gosta de ler, que tem o hábito de ler. Eu tenho essa dificuldade. Eu queria aproveitar aqui, Leida, e tirar essa dúvida com você. É verdade que na sua casa não tinha livros? É verdade. Acho que a maioria dos escritores hoje, né, conta as suas histórias de infância, Sim. de terem sido estimulados, né, de virem de famílias com grandes bibliotecas em casa e tudo. E eu não. Eu me apaixonei pela literatura quando eu aprendi a ler com meus professores, né, minhas professoras lá da Escola Mariana Tavares. E aí, uma coisa que eu conto é que sempre no início do ano, quando meus pais compravam o livro didático de português, antes de começar as aulas, eu lia todas as crônicas, os poemas que estavam ali, os contos. Então, quando eu chegava para, né, iniciava o ano letivo, eu já tinha lido tudo que era de literatura dentro do livro de português. Porque livro mesmo eu fui ter, eu acho que com uns 10, 12 anos. O livro físico em casa, né? É. A gente até comentava da dificuldade das famílias, né, antigamente, de formar uma biblioteca em casa, a famosa Barça, né? Ter o livro 1, o livro 2, aí vinha o livro do ano, que era, né, todo mundo queria. E hoje as pessoas têm a oportunidade de estar aí com o livro físico à vontade. Tem o e-book também, eletrônico, Sim. mas o cheirinho do livro é gostoso, né? Mas assim, eu não tenho nada contra o livro nas outras plataformas Claro, também, né? de forma alguma. Hoje tem o audiolivro, que é também não só para quem tem, né, a impossibilidade de ler, mas também para as pessoas mais velhas, que têm dificuldade, as pessoas que não têm o hábito de leitura. Às vezes o audiolivro hoje é uma opção, né? Você coloca ali a história e vai fazer a sua faxina, vai para a sua academia, para a sua caminhada, né, com fone. Sim. Então também é uma opção de contato com a literatura, assim como os e-books, né, que cresceram muito. Vamos falar um pouquinho da Literíssima Editora, onde fica, né? E eu estou insistindo nesse assunto porque eu acho que café combina com leitura, né? A gente está sempre procurando um cantinho agradável para relaxar e ler um bom livro. Então, foi inaugurada ontem, né, a livraria, a Casa Literíssima, porque a editora funcionava no bairro Padre Eustáquio. Sim. E aí o espaço que a gente tinha lá ficou pequeno, né? Na verdade, eu cheguei a ter uma livraria em 2020, de 2020 a 2022, mas foi durante a pandemia. Era conhecida como a menor livraria de BH. Era Olha bem só. pequenininha, era uma loja, né, bem pequenininha mesmo. O Padre Vinícius esteve lá, né, Padre? Sim. Vizinho nosso. E aí ficou como livraria durante 2 anos, né? Depois eu fechei, continuei com a editora, né? São 9 anos já editando livros de todos os gêneros. E agora eu precisava de um espaço maior, né? E consegui alugar uma casa aqui no Coração Eucarístico, bem em frente ao Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, Que né? beleza, Na hein? rua da PUC. Ponto estratégico. Sim. E inauguramos ontem a Casa Literíssima, que é editora e livraria. Então agora trabalhamos com distribuidoras, então nós temos livros de várias editoras, né? De grandes editoras mineiras também. E então está aberta já de 9 às 18 horas. Hoje, inclusive, a gente tem um lançamento lá do livro Queijo Minas Artesanal, para quem Olha gosta que de queijo. bacana. Aí nós vamos servir um cafezinho com Isso. queijo e pão de queijo e um bolinho. Que hora que vai ser? Começa às 7, de 7 às 9, o lançamento. Então é na Dom José Gaspar 365, o endereço. E vamos fazer vários encontros literários lá também, né? Vai Então ser hoje a Literíssima funciona até que horas? até às 21. Até às 21 horas você está convidado para dar um pulinho lá. Vamos repetir o endereço. Para quem não pegou ainda, você de casa ou do rádio. É na rua Dom José Gaspar 365. Gente, o número é fácil, porque é o número de dias do ano. Em frente ao Museu de Em História frente ao Natural Museu de da História PUC. Natural da Né? PUC. Um lugar gostoso, tem Sim. estacionamento fácil ali, é Fácil. amplo.
nesse horário, apesar do horário de rush, né? São 4h36. Eu queria voltar à redação da Rede Catedral de Comunicação com a Janaína Regiane, que vai fazer uma pergunta para você. Ela que é jornalista e gosta de ler, eu tenho certeza absoluta. Gosto tem aí muito. muita coisa boa. E você falou do cheiro do livro, eu gosto de sentir eu o gosto cheiro do muito. livro também. Eu gosto do livro físico, eu prefiro ler o livro físico do que o livro virtual, confesso para vocês, viu? E Leida, boa tarde a todos. A Bienal, né? A Bienal já é um evento consolidado no nosso calendário, o mineiro já fica aguardando. Agora que passou, né? Gerou muita expectativa para todo mundo, agora que passou é o momento de respirar. Ou conta pra gente, vocês já estão aí na expectativa, já está adiantando alguma coisa para o próximo, já tem como dar um spoiler para quem está acompanhando Falando de Vida? Janaína, obrigada pela pergunta. Sim, nós já estamos fazendo o projeto, né, da próxima Bienal, que vai acontecer em 2027. Mas no ano que vem nós teremos também um evento importante, que é o Salão do Livro Infantil Juvenil de Minas. A Câmara Mineira do Livro é uma entidade que reúne as editoras, livrarias e distribuidores de Minas, e ela realiza esses dois eventos. Num ano a Bienal e no outro ano o Salão do Livro. É um evento grande também, né? Ele é focado na literatura infantil e juvenil, então é um pouco menor do que a Bienal, mas ele também favorece a visitação escolar, né? No último a gente teve visitação escolar, ele aconteceu no CCBB. O próximo nós ainda não temos o espaço definido, mas talvez seja o Parque Municipal. Estamos olhando para fazer no Parque Municipal. Espaço amplo, maior, né? É bem acessível, né? Contato com a natureza. Sim, já fizemos uma vez lá e foi uma experiência muito boa, então a gente deve ser lá. Mas assim, estamos ainda definindo esses últimos detalhes. Mas para a Bienal de 2027, não temos spoiler ainda. Estamos ainda organizando, fazendo o projeto, buscando patrocinadores, porque é um evento grande, né, que a gente sempre depende também de patrocinadores. É importante ter esse apoio institucional também, né? Sim. Tanto das prefeituras, quanto do governo do estado, governo federal. Captar isso tudo não é fácil, a gente sabe, né? Uhum. Mas quem quiser ajudar também nesse contexto, apoiando empresas que estejam nos ouvindo, o empresário, né, a pessoa que tem um recurso e quer investir em literatura e em livros, como é que pode fazer? Qual que é o caminho? Os grandes eventos, eles são feitos por meio das leis de incentivo à cultura. Né? O estadual e federal. Sim. Assim foi a Bienal. Então, quando nós aprovarmos, nós vamos colocar aí, né, no mercado, buscando essas empresas, mas que podem sempre acompanhar a Câmara Mineira do Livro também nas redes sociais, né, para acompanhar os eventos. É muito importante, as empresas, elas recebem uma contrapartida, sim, né, quando investem em cultura. Imposto de renda, deduzido, né? Essa contrapartida, né, prática, mas também eu acho que elas estão contribuindo com a sociedade, né, com uma Sem sociedade dúvida. melhor. Então, eu acho que as empresas precisam investir mais em cultura. E quem hoje está pensando e tem alguma ideia, né, já no papel ou na cabeça, e quer produzir um livro, quer escrever um livro, eu queria que a senhora dissesse para a gente qual é o caminho. Resumir um pouquinho, que a gente sabe que é longo, mas qual que é a melhor dica para quem quer ser um escritor, quer publicar um livro, quer ter o trabalho realizado ali para as pessoas fisicamente? A primeira coisa que a gente, né, diz para quem quer ser escritor é ler, né? É ler muito. E ler não só naquele gênero que você gosta, o que você está acostumado, mas ler de tudo, né? Ler um pouco de poesia, ler biografia, né, contos, crônicas, até você encontrar a sua voz narrativa, né? O que você quer escrever. É claro que você não precisa escrever uma coisa só. Mas, para começar, é bom você ter uma clareza. Já vai escrevendo, qual é o seu vai público? guardando manuscritos, Sim, é importante. Sim, e, né, além de ler, e treinando a escrita mesmo, dentro daquilo que você se propõe, né? Se é para criança, são textos pequenos, textos concisos, textos inteligentes, ou se é romance, né, que é mais demorado. Então, é ler muito, assim, porque eu aprendi a escrever lendo, né? A primeira coisa é ler mesmo, identificar a forma como você quer, né, se apresentar ao leitor. E é muito bom, é muito gostoso, quando você tem um feedback do leitor, né, que lê sua obra. E depois a publicação, né, tem várias editoras, né, tem as grandes editoras para as quais você pode mandar o seu original, às vezes elas demoram, né, para responder, mas
se você consegue uma grande editora. Eu, por exemplo, publiquei em 2010 A Invenção do Crime, que é um romance policial, pela Record. Né? Foi uma experiência que eu tive com uma editora nacional. E tem as pequenas editoras, as editoras independentes também, que oferecem às vezes parceria, né? Mas são mais acessíveis. E a distribuição hoje, elas fazem de uma forma facilitada pela internet. Então, hoje você consegue colocar, a editora consegue colocar seu livro em todas as plataformas, marketplaces. Estantes virtuais, aqui, né? fora do Brasil também, né? Lá na Literíssima a gente tem um convênio com uma livraria internacional que trabalha com impressão sob demanda. Então, se uma pessoa lá do Japão compra seu livro, ele é impresso lá, entregue, né? Você pode divulgar, né, para todos os países. Muito bem, Leida. A gente volta daqui a pouquinho com a escritora e jornalista Leida, falando da Literíssima, da literatura, com o Padre Vinícius também. Faltando 18 minutos para as 5 no Falando de Vida. E mais uma frase para você nunca se esquecer do nosso grande fotógrafo Sebastião Salgado. Não se tira uma fotografia, você faz. Falando de Vida volta daqui a pouquinho, 18 para as 5. Quinze minutos para as 5 no Falando de Vida pela TV Horizonte Rádio América 107,1. Prazer de estar recebendo hoje aqui a Leida, escritora, jornalista, né, empresária do ramo literário, está com a Literíssima, Padre Vinícius também, mas eu tenho um recado importantíssimo para você e para sua família nessa tarde, que é a Praça das Famílias. Eu vou te explicar o que você tem que fazer para fazer parte desse projeto também. Muito bem. Segue a todo vapor esse projeto, essa obra da Catedral Cristo Rei. Uma das novidades é a construção do pórtico. Vai ser um monumento maravilhoso, um monumento de verdade, que integra o templo da Catedral, né? E que já ultrapassou 33 metros de altura. Vai ser uma imponente obra naquela região que você passa normalmente ali no finalzinho da Avenida Cristiano Machado, em direção a Santa Luzia, Linha Verde, você que vai para o aeroporto internacional de Belo Horizonte, no bairro Juliana, em frente ao Shopping Estação. E se você quer participar dessa obra, colocar o seu nome, inserir a sua família também nesse contexto, participe conosco. Ligue no 3269-3100, 3269-3100. Você vai participar nos ajudando e colocando também a sua família nessa praça que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar de frequentar. A Praça das Famílias é um projeto da Catedral Cristo Rei, da Arquidiocese de Belo Horizonte, e tem a assinatura, claro, de Dom Valmor Oliveira de Azevedo. É um desejo profundo dele e, sem dúvida nenhuma, um profundo desejo de todas as famílias. Participe conosco. Anote o telefone 3269-3100. A Praça das Famílias é para você, é para sua família, é para todas as famílias de Belo Horizonte e do Brasil. 12 minutos para 5. Eu queria trazer aqui com o Padre Vinícius a pergunta de um ouvinte que está nos acompanhando também, para Leida, e eu acho que é uma pergunta importante porque ela traz a questão da institucionalização dessa questão da produção dos livros e do incentivo também, não é isso, Padre? A Lucilene está falando sobre a importância da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais investir na divulgação nas escolas da Grande BH, para também essa divulgação chegar aos alunos e professoras. E aí a gente pergunta, Leida, com essa experiência, isso foi a primeira vez que aconteceu? Isso é recorrente na caminhada da Câmara do Livro com o apoio do Estado e da Prefeitura? Não é recorrente, assim, é normal nas bienais ter essa parceria com as secretarias de educação. As municipais, não tanto, né? Geralmente é só a de Belo Horizonte que participa.
Nós até estivemos conversando com outras prefeituras também, da região metropolitana, do interior, não conseguimos ainda essa parceria. Mas com o Estado, nós ficamos o ano passado, os eventos literários do ano passado não conseguiram o Vale Livro, mas acho que quase todas as bienais que foram feitas anteriormente tiveram essa parceria de levar os alunos. A gente precisa ter mais, né, assim, um número maior, porque eu não sei falar agora o número de alunos, né, da rede estadual, mas essa é só uma amostra, né? Foram quase 90 mil alunos, mas o ideal seria que todos tivessem oportunidade. E que não fosse só nos grandes eventos, né? Acho que a gente poderia conversar com as secretarias para que os alunos possam escolher livros, por exemplo, visitando livrarias, né? Olha só que legal que seria, né? Criar visitas a livrarias e fazer ter mais tour pelas livrarias, né? E ter mais compra também para as bibliotecas escolares, né? O governo no ano passado divulgou, liberou uma verba até interessante para as bibliotecas, mas não é uma coisa que acontece sempre. Então, os governos precisam investir mais nas bibliotecas das escolas, atualizar mais as bibliotecas e contribuir também para a formação do professor leitor, porque os professores eles não têm condições, né, de conhecerem a literatura atual. Então, muitas vezes eles ficam trabalhando com livros clássicos, né, só com livros clássicos. E nós temos muitos lançamentos interessantes de autores e de editoras, né, não só de Minas, né, do Brasil, que precisam chegar às escolas também. Então, é preciso fazer essa atualização do acervo, né, das bibliotecas e possibilitar que os professores tenham mais condições de estudar, né, com mais cursos de formação também de leitores, porque o professor leitor, ele forma o aluno leitor. Muito bem, faltando 9 minutos para as 5 no Falando de Vida, convidando você de casa para ler um pouquinho mais, ler para o seu filho, o filho lê para o pai, para a mãe, para as vovós também, não é isso? O pessoal da melhor idade também precisa absorver esse hábito, né, de uma forma mais estimulativa. Se a família lê em conjunto é melhor, não é, Leida? Com certeza, um estimula o outro, né? Não é? E tem tanta obra bonita, né? Tantas histórias sendo contadas aí nos livros, né? Eu estou curioso, Leida, para ouvir alguma coisa do seu livro. Ah, eu posso ler agora? Pode ler um trechinho para a gente, nessa reta final. Daqui a pouquinho a gente encerra, mas a gente não vai perder a oportunidade de pegar um pedacinho, beber dessa fonte sua. Esse aqui é o último livro que eu publiquei, Coisas e a Morte que Existe Nelas. É um livro de contos e em cada conto é um objeto que é o autor da narrativa. O objeto é que conta a história, né? E às vezes é difícil o leitor entender quem é esse objeto. Vou ler aqui um conto chamado Batidas à Porta. Uma batida à porta, 2 batidas, 3. Deviam saber que ela está no quarto em quarentena, não pode abrir. Poderia colocar o travesseiro sobre a cabeça para o mundo externo desaparecer, mas só a ideia do travesseiro, antes um hábito, a sufoca. As batidas continuam, alguém tenta girar o trinco. A porta do quarto está aberta e dá diretamente para a sala. Ela pode gritar, mas não consegue. A doença comeu sua garganta. Sufocou sua força. Não entende. Eles sabem que não devem vir. Ela tem acesso a comida, água e remédios. Não precisa deles. Por que batem a porta? Nossa, maravilha. Suspense. Lindo, lindo demais. Faltando 7 minutos para as 5 no Falando de Vida. Já nessa reta final, queria mais uma vez agradecer você, Leida, jornalista, escritora, empresária da literatura. Mais uma vez, repetir o endereço da Literíssima hoje com o lançamento lá. Você não pode perder. Você que está em casa e no rádio nos ouvindo. Endereço para a gente novamente. A Casa Literíssima, né, que é editora e livraria, fica na rua Dom José Gaspar, 365, aqui no Coração Eucarístico. Parabéns, viu? Deus abençoe. Padre Vinícius, mais uma vez, obrigado pela sua colaboração. Você já está se tornando um grande companheiro do nosso Falando de Vida. Deus abençoe o senhor imensamente. Amém. É uma alegria estar aqui e poder compartilhar. Muito obrigado. E a gente vai encerrar esse bloco, já avisando a você que daqui a pouquinho a nossa transmissão simultânea termina aqui com a TV Horizonte. Nós vamos continuar juntos na 107,1 na Rádio América, mas nós vamos lembrar a você mais uma frase
do Sebastião Salgado. Não podemos ser apenas espectadores da destruição. Precisamos ser agentes da mudança. O Falando de Vida volta na segunda-feira, às 16h. Obrigado, você de casa, e obrigado, você do rádio também. 6 minutos para as 5.